Olá, tudo bem? Você já imaginou continuar trabalhando e ter um robô operando em seu lugar? Você já imaginou eliminar totalmente as emoções que muitas vezes atrapalham o seu setup no seu dia a dia? Programar compras e vendas automáticas? Você já imaginou investir na bolsa de valores através de robôs? Pois é, essa era uma realidade no Brasil bastante distante há bem pouco tempo atrás. Quem utilizava esse tipo de tecnologia normalmente eram os grandes fundos institucionais, eram os fundos chamados de alta frequência e alguns investidores que o mercado chama de heavy users, que operam volumes astronômicos tanto de dinheiro quanto de quantidade de contratos operados nesse perfil de operações. Pois eu tenho uma novidade muito interessante para passar para vocês. Essa realidade distante, da qual imaginávamos grandes físicos, aquelas pessoas vestindo roupas da NASA, grandes estatísticos, matemáticos, trabalhando em cima de algoritmos, em cima de grandes fórmulas. Essa realidade hoje, ela não está nada distante no Brasil, ela é uma realidade que está aqui. Nós já temos hoje o pequeno investidor, o médio investidor e até mesmo o grande investidor já tem condições de operar esse tipo de plataforma no Brasil. Mas qual é o problema hoje que visualizamos nesse tipo de atividade? Por ser uma atividade bastante nova e incipiente dentro do nosso mercado, os robôs investidores e os prestadores de serviço nessa área ainda estão bastante fragmentados. No nosso dia a dia, notamos a dificuldade do investidor final de iniciar o seu processo de automatização. E tentando encontrar uma solução para esse problema, pensamos em reunir num único só ambiente os maiores especialistas da área no Brasil e inclusive do exterior. E lançamos uma novidade que irá revolucionar o mercado de robôs e algoritmos no Brasil. Eu estou falando do primeiro Congresso Brasileiro de Robôs e Algoritmos, que você poderá participar no dia 1º de dezembro ao dia 5 de dezembro, de forma totalmente gratuita. E você pode fazer parte de um grupo como o do Alexandre Wanderer, que é meu sócio nessa iniciativa. E o Alexandre talvez seja o maior exemplo de um trader que iniciou uma série de setups no seu mercado, testou uma série de trades e a partir do momento que começou a trabalhar algoritmos, começou a trabalhar com sinais e começou já a desenvolver os seus robôs investidores, ele mudou a forma de enxergar esse mercado. E hoje ele pode dizer, sim, eu consigo me dar ao luxo de ter outra atividade, deixar um robô trabalhando para mim e ganhar dinheiro. Mas nada melhor que o próprio Alexandre para contar um pouquinho dessa história para vocês. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Wanderer, eu sou trader já há bastante tempo e por muito tempo eu escutava, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, as pessoas falando que operavam assim, operavam assado, compravam, vendiam e eu não conseguia entender, ou melhor, eu não conseguia visualizar como é que eles conseguiam fazer isso de forma que eles mantivessem as suas atividades normais. Eu sempre imaginei que eram pessoas que ficavam 12, 14, 16 horas por dia na frente do seu computador, operando, comprando, vendendo, identificando sinais, gráficos, análise técnica, enfim. E isso para mim era um pouco desconhecido, até que eu comecei a entender como essas pessoas faziam isso. É uma forma bastante diferente de como a gente vem operando no Brasil, ou vinha operando até pouco tempo atrás, e agora nós temos aqui uma possibilidade de operar muito diferente do que os nossos antecessores faziam. O que é isso que eu estou falando? Essas são operações automatizadas, são robôs investidores que podem fazer as operações para cada um de nós traders. E como é que isso funciona? Como é que isso entrou na minha vida? Eu, já há algum tempo, sou trader profissional, ou seja, a minha função é ser trader, é comprar e vender ações, swing trade, day trade, enfim, dos mais diversos tipos de operações. E eu senti uma necessidade de me livrar um pouco da pressão das operações, ou seja, começava o dia, o mercado abrindo 9 horas da manhã,
às 7h30 eu já estava debruçado em gráficos, em informações, em cotações, olhava o que acontecia nos outros países, em mercados que já estavam abertos, mercados que iriam abrir, e a pressão era bastante grande. Eu conseguia a façanha de começar meu dia às 7h30 da manhã, terminar às 9 horas da noite, muitas vezes eu não almoçava nesse período, ou seja, era bastante estressante. Dava resultado? Sim, mas o estresse é bastante grande. E sem contar que a minha obrigação se tornou na frente do computador, eu não podia fazer outra coisa além disso. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu tinha situações onde eu parava para almoçar, ou então eu ia levar a minha filha na escola, ou fazia algo nesse sentido, e eu perdia o trade do dia. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito de operar mini dólar. O dólar, ele durante o dia, fazer day trade em dólar. O dólar durante o dia, ele às vezes inicia uma tendência bastante forte. Se a gente não pega ela no início, depois fica complicado entrar na operação quando ela está na metade, que aí os nossos stops ficam mais caros, enfim. Se eu não estou na frente do computador na hora que dá o sinal, eu não consigo entrar e perco o que pode muitas vezes ser o trade do mês. É uma sistemática que eu utilizo, que eu, às vezes, em um único dia, eu tiro todo o lucro do mês. Perdi algumas vezes esse cenário por não estar presente. Outra coisa, já aconteceu de saber, hoje vai ter uma ata do Copom, o pessoal do Fed vai dizer alguma coisa, a gente não sabe o que vai acontecer e essa incerteza me fazia travar. Eu não conseguia operar enquanto eu sabia que alguma coisa diferente, uma coisa atípica podia acontecer no mercado. Resumindo, eu não operava. Quando passava a oportunidade, eu ficava muito chateado porque eu deixei passar uma oportunidade que o meu plano de trade, o meu sistema me mandava entrar no mercado, eu não entrei e acabei perdendo essas operações. Em resumo, o emocional me travava por alguns momentos importantes esses. Isso que eu estou falando, eu tenho certeza que você que está me escutando tem alguma situação parecida. Se não tem uma situação parecida, é ainda, porque se entrar no mundo de trades, você vai viver esse tipo de situação. O que mudou, que eu falei no início? Mudou quando eu conheci os robôs investidores, ou trades automatizados, ou uma série de nomenclaturas que a gente tem para definir o que são algoritmos. Nada mais são do que programas de computador que executam aquilo que a gente ia executar manualmente. Não fazem mágica, não são engenheiros da NASA de jaleco branco que estão pensando em soluções mirabolantes e com inteligência fora do comum. Nada disso. Simplesmente são operações que a gente codificou isso dentro de um algoritmo, ou seja, são comandos de computador que identificam. Um exemplo, a média de 9 períodos inverteu a sua direção, isso é um sinal de compra. Se o IFR, o ADX, o MACD estão acompanhando, o robô faz a mesma coisa que a gente faz olhando um gráfico e ele decide então comprar. Em que momento? Naquele momento que a gente programou ele para entrar. Aí a gente identifica o stop loss, qual é o nosso alvo, realização parcial, tudo isso que a gente faz manualmente, a gente fala para um computador fazer e ele faz exatamente como foi dito. Ele não sabe que vai ter ata do Copom, do Fed, ele não sabe que ele tem que parar para almoçar, ele não vai levar a filha na escola, nada disso. E ele está pronto para operar às 9 horas da manhã, até às 18 horas, e se você quiser operar no mercado internacional, que é 24 horas, ele vai operar 24 horas por dia. Ele não cansa, ele não fica doente, ele não faz uma série de coisas que nós humanos fazemos. Então, concluindo, eu consegui me livrar, entre aspas, da pressão de operar todos os dias. Eu não preciso estar na frente do computador às 9 horas da manhã, muito menos às 18 horas. Eu deixo os meus robôs operando, eu olho para o funcionamento deles, assim como é que eles estão fazendo, se não deu nenhum tipo de problema, como é que estão as operações. E enquanto eles estão operando, eu tenho meu tempo de almoço, eu curto a minha família, eu desenvolvo outras ações que me dão muito mais qualidade de vida.
E se você está escutando e tem um trabalho, tem um emprego e não quer sair dele ou não pode sair dele, faça como eu fiz, use robôs de investimento. Mas agora você pode estar se perguntando, onde eu entro nessa história? Como eu faço para entrar no mundo dos robôs? Eu não sou programador, eu não conheço plataforma, eu mal e mal conheço alguns setups operacionais. Pois eu tenho uma ótima notícia para te falar. Você vai precisar de apenas 4 coisas. Nem são coisas, num determinado momento são até atitudes. A primeira delas é você precisa de um computador, você precisa de uma boa conexão de internet, você precisa abrir a conta em uma corretora, caso você até já tenha uma conta numa boa corretora, você já tem essa parte solucionada. E talvez a mais importante, você precisa estar disposto a ouvir as pessoas certas que irão lhe contar como funciona o mecanismo e esse mundo dos robôs. E agora vem mais uma boa notícia. As pessoas certas estarão todas reunidas nesse congresso. Nós conseguimos juntar simplesmente as principais autoridades do mercado brasileiro e inclusive do mercado americano para contar um pouco da sua história, nos passar a sua experiência e vocês terão todos os caminhos necessários para conhecer como funciona o mundo dos robôs. E eu falo para todos por quê? Porque esse congresso está voltado desde o iniciante, aquele trader, aquele investidor que não sabe nada, não conhece nada de plataforma, não sabe o que é um sinal, absolutamente nada, não conhece. Até aquele que já ouviu falar, gostaria de entender um pouquinho mais desse mercado, já tem um setup desenhado, gostaria eventualmente de ter esse setup desenvolvido por algum profissional de tecnologia, ou até mesmo você que já opera, está tendo algum tipo de dificuldade com o seu sinal, gostaria de conhecer novos sinais, gostaria de saber como identificar o sinal certo, gostaria de identificar que tipo de comunidade existe que irá apoiá-lo nessa empreitada. Resumindo, esse congresso traz todas essas informações e ainda um pouco mais, que você verá logo adiante. A partir do momento que recebermos a sua inscrição, você não precisa preocupar-se com mais nada. Lhe enviaremos uma sequência de e-mails, lembrando você de toda a programação. 30 minutos antes de cada palestra, também lhe enviaremos uma mensagem, de forma que você esteja sempre atento a participar de todo o nosso evento. Você pode mandar perguntas sempre na parte de baixo das palestras para interagir com o palestrante. O congresso também terá uma área exclusiva para membros, onde você terá acesso a algumas palestras bônus, você terá acesso a algumas ferramentas adicionais, mas isso lhe informaremos mais adiante. Seja muito bem-vindo ao primeiro Congresso Brasileiro de Robôs e Algoritmos.